Bom dia, nação rubro-negra, bem-vindo ao canal Fala aí Flamenguista, trazendo hoje aqui uma notícia ontem muito boa, muito agradável à torcida do Flamengo. Foi sobre a entrevista do nosso presidente, o BAP, né, lá no Salão Nobre do Flamengo. Teve uma reunião lá e ele colocou na mesa o orçamento, colocou os projetos, colocou umas palavras, deu uma espetada nos adversários aí, mas foi uma coisa muito proveitosa. Eu quero também aproveitar aqui, sem filtro, sem enrolação, também falar um pouquinho da saída de alguns jogadores do Flamengo que eu acredito que estejam de partida e alguns que nunca retornarão ao Flamengo, assim eu vejo, porque não tem mais espaço no Flamengo. O Flamengo, ontem o BAP já deu entrevista, não ontem, mas anterior a essa, sobre a respeito da idade que ele quer para o Flamengo, que é um time jovem, que é um time de disposição física e tudo, e tem jogadores aí que não vão retornar porque não se enquadram nisso, assim eu penso, tá ok? Daqui a pouquinho eu volto aí rapidinho, a VaptVup, nós vamos pegar e colocar aí o noticiário todo do Flamengo de ontem aí, tá ok? Pessoal, vamos lá. Ontem o BAP, nosso presidente, que eu admiro muito, tem uma pessoa que... O BAP ele tem uma coisa interessante, ele fez parte dessa reconstrução do Flamengo. Não é o Flamengo de hoje, o Flamengo começou lá em 2013, o BAP fez parte de todo esse projeto do Flamengo, e é por isso que é uma pessoa também, ele é muito bem sucedido na vida, e dentro do mundo esportivo, especialmente dentro do Clube de Regata do Flamengo, o BAP é assim, uma pessoa assim, fora de série, tem objetivo, tem sonhos, projetos, e quanto mais tempo ele ficar no Flamengo, vai ser melhor para o Flamengo. Então vamos lá, o BAP ontem apresentou um orçamento, todo mundo sabe aí no noticiário, bombou aí, desses 2 bilhões e 100 milhões aproximadamente que o Flamengo tem. Logicamente, igual ele deixou lá, se ele soubesse lá no início sobre o que o Flamengo podia gastar, se ele soubesse que arrecadar tudo isso, muito embora ele seja uma pessoa positiva, assim igual ele falou, ele teria investido muito mais. Mas vamos lá, esse time do Flamengo hoje precisa de quê? Esse time é um time fora de série. Falei que ontem aqui, é um time fora de série. Não tem o porquê de se desesperar no mercado, sair procurando jogadores. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo hoje é um time muito bem montado, muito bem montado. Ele precisa de peça de reposição para o banco. Para o banco. Algum jogador, de repente, para brigar por uma posição, eu acho meio difícil. Se sondou, se falou, se comentou do Arias, botaram até a camisa do Flamengo no Arias, o Neymar, umas coisas assim, né, sem cabimento. O Arias não é que seja uma coisa do outro mundo, daqui a pouquinho eu vou te falar o porquê. Mas vamos lá, e o BAP aproveitou essa oportunidade, falou sobre política interna do Flamengo, falou dos projetos do Flamengo, do que ele tem em mente, daquilo tudo que ele quer colocar em prática em termos econômicos para que o Flamengo venha faturar cada vez mais. Ele tem ambição para 2026 ter um Flamengo muito mais forte financeiramente, que o Flamengo sendo forte financeiramente, automaticamente o time de futebol do Flamengo se torna cada vez mais imbatível na América do Sul, né? Então o BAP colocou, falou de assunto lá que eu não gosto de trazer política, negócio de espetar assim, igual espetou jornalista lá, isso aí é um problema dele com o jornalismo, vou comentar isso aqui, mas o importante dessa história toda é que o Flamengo tem dinheiro para investir e espero que o nosso presidente faça o de melhor para o Clube de Regata do Flamengo, que ele venha trazer coisas assim para colocar um banco forte. Como eu falei ontem, no outro vídeo, o Flamengo vai necessitar de um time muito forte para 2026. Praticamente 2 times, porque as competições serão muito acirradas. Hoje o Flamengo é alvo, o Flamengo é o time a ser batido na América do Sul. Hoje tem time aí que se ganha do Flamengo para ele conseguir um título. O Flamengo, uns anos atrás, quando começou em 2013, o Flamengo brigava para não cair. O Flamengo passou anos aí brigando para não cair. Hoje o Flamengo, ele vai brigar para vencer, para ganhar todos os títulos possíveis, o Flamengo vai brigar. Tem clubes aí, se ofenderem, é problema deles. Eles hoje entram na competição nacional, principalmente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, para garantir uma vaga na Libertadores. Eles não têm sonho, na realidade, de ganhar uma Libertadores. Hoje tem 2 times fortes no Brasil, um que é demais, que é o Flamengo, e o outro é o time paulista lá, que agora abraçou esse negócio de vice e se virem para lá. Entendeu? Então o Flamengo hoje é o time a ser batido na América do Sul. Então vai precisar de um banco forte, né? Então daqui a pouco eu vou falar sobre outros assuntos aí. Tem o Cebolinha aí, pessoa falando que Cebolinha vai, fica. Se o Gabigol, a possibilidade do Gabigol voltar ao Flamengo. Daqui a pouquinho nós falamos mais sobre isso aí, tá ok? Galera, deixa eu fazer um comentário aqui a respeito do Gabigol. O Gabigol até hoje também, assim como o Arias, Neymar, Griezmann, parece um monte de...
de imagem deles aí, eu não acredito em nada disso. O Gabriel, vocês vão lembrar, o Gabriel saiu daqui do Flamengo ano passado. Eu acho que foi infantilidade dele sair do Flamengo, mas ele não tinha espaço na época. O Felipe Luiz ainda tentou, por amizade, tentou colocar o Gabriel ali, aturou um pouco o Gabriel. E o Gabriel, pô, parecia criança, sabe? Tem idade de ser criança, não vai parecer criança. Fez coisas aí, né? Levou muita coisa pro lado pessoal, levou pro lado dele, ego ferido, essas coisas. Quando na realidade o Flamengo tinha um outro projeto para outro ano, que era o BAP, o Landim não ia ficar, e o Gabriel optou em entrar na contramão com a diretoria do Flamengo. O que acontece? Hoje nos bastidores falam do possível retorno do Gabriel ao Flamengo. O Gabriel hoje não teria espaço no Flamengo. Não teria. O Gabriel hoje ficaria muito difícil pegar e nesse time do Flamengo ter espaço. O Flamengo tem que pegar e se preocupar com outro centroavante, assim como eu falei ontem, o Castelano. O Flamengo tem essas prioridades. O Gabriel não é prioridade. O Gabriel fez parte da história do Flamengo. O nome dele está escrito. Ninguém vai apagar o nome dele da história do Flamengo. Aqueles gols da Libertadores, nada paga. Mas tudo é passageiro. Para quem não sabe, eu sempre gosto de fazer uns comentários aqui para entender o que eu estou falando. Em 83, quando o Zico foi vendido para o Udinese da Itália, pergunta qual torcedor do Flamengo que imaginou, nos piores pesadelos, um dia, ir ao Maracanã e não ver o Zico jogar. Pergunta aí. Pergunta quem que sabia daquela transição. Foi tudo feito na surdina e, cara, o flamenguista sofreu naquela época. Deixar de ver o Zico jogar era sofrimento. Entendeu? E o Gabriel ficou na história do Flamengo e não é o Zico. Então, o torcedor do Flamengo também não sentiu, né? Então, eu acho que hoje o caminho mais viável ao Gabigol é o Santos. Porque não sei se é cunhado, não entro nessa aí, não sei o que eles são lá, mas é um cara forte dentro do Santos, que é o Neymar, e se falar no ouvido do presidente, ele compra o Neymar, o Gabriel, isso é fato, né? Então ele não tem, porque lá no Cruzeiro vai ficar meio difícil, porque ele já teve uma reunião com o Tite lá na seleção brasileira, que não foi convocado, e quando foi banco, podia estar voando, foi banco, e o Tite tem lá os negócios dele, lá, as panelas dele, porque ainda bem que está lá no Cruzeiro, que se vire para lá, né? Então é negócio de panela, Cruzeiro, comida mineira, então deixa lá. Então vamos falar o seguinte, vamos ver o seguinte aqui. O importante é que o Gabriel Peck tenha sucesso onde ele for, né? O Flamengo tem um carinho muito grande por ele. Todos nós temos um carinho muito grande por Gabriel, mas o Gabriel passou na história do Flamengo, assim eu penso. É um comentário meu, eu sempre gosto de comentar o futebol, é o meu comentário. Amanhã você pode falar assim, Márcio, mas o Gabriel está lá no Flamengo, o Gabriel chegou. Sim, que dê certo outra vez, que eu acho muito difícil. As pessoas ficam vivendo de passado, 2019 acabou, cara. 2019 passou, pô. Hoje é hoje. Agora nós temos que olhar para 2026, com o timaço, né? O Flamengo peguei e fortalecer mais ainda. E é isso que eu penso a respeito do Gabriel, tá ok? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre o Arias, esses comentários do Arias, Neymar, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês aí. Pessoal, vamos lá. A respeito do Arias. O noticiário aí tá bombando, volta e meia aparece o Arias aí, né? Jornais aí nossos canais aí, que cobrem o Flamengo, coloca o Arias, porque nós não vamos negar que o Arias é um excelente jogador, né? O Arias hoje viria para brigar por posição. O Arias nesse time do Flamengo não seria titular, ele viria para brigar por posição e talvez fosse titular. Mas tem uma coisa que eu, nos meus 63 anos, olha assim, eu fico olhando, já vi muita coisa lá no passado relativa a jogadores que saem de um clube e vêm para o outro. Poucos renderam no Flamengo. O Flamengo é um time que a camisa é diferente, o cara pode ser bom em qualquer clube. No Flamengo é diferente, colocar o manto é diferente. Então, esse negócio de jogador que chega, aí beija escudo, declara amor, aí diz que se voltar, volta pro clube, depois se ele vai pro rival, ele automaticamente, principalmente no Flamengo, ele vai ser cobrado. Beijou a camisa lá de outro clube, fez declaração de amor, né, aquela coisa toda, um dia eu volto para casa, todo mundo fala isso. Então, pro Flamengo, para mim, não serve. Vai ser cobrado pela torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo é chata. A torcida chata porque tem que ser chato sim, o torcedor do Flamengo tem que ser chato. Então vamos lá. Eu não acredito que o Arias venha para o Flamengo, não acredito nisso. O Neymar, longe disso. Eu vi uma matéria um dia desse aí, acho que foi anteontem, falando sobre que os jogadores do Flamengo pedem o Neymar no Flamengo. O Neymar hoje seria marketing. Assim eu penso, o Neymar é marketing. Você não pode contar com o Neymar com a competição aí, como Libertadores, que é pegada, é muito pegada, e o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extenso. Então, daí, toda hora aparece o Neymar, a camisa do Flamengo, o Neymar no Flamengo, o Neymar no Flamengo. O Neymar não vem pro Flamengo. E se vier
Vai jogar? Vai. Jogo sim, jogo não. Vai para os clássicos, principalmente para os jogos assim mais importantes, entre aspas, dentro do Campeonato Brasileiro, mas será uma figura, né, para determinado jogo. Então seria marketing. O Neymar, marketing. Para futebol, para acrescentar no Flamengo, eu, na minha opinião, isso é minha opinião, não acrescentaria no Flamengo hoje. Muito pelo contrário. Né, lá no Santos, a bola tem que passar por ele, é obrigação da bola passar por ele. Ah, Márcio, mas o cara lá no Santos, não queria comparar o time do Santos com o time do Flamengo. Já pensou, o Arrascaeta está próximo do gol, tem uma situação para fazer um gol. Não, a bola tem que passar pelo Neymar, assim como foi na seleção brasileira, que não é mais, né? Ele não é mais na seleção brasileira, assim. É cracaço, sempre foi. Ninguém está aqui discutindo o nível do Neymar. O nível dele é indiscutível. Nós estamos falando hoje. Idade, tudo que já aconteceu na vida dele, não interessa. Pelo menos para mim não interessa o Flamengo, tá ok? Então vamos lá, para a gente encerrar aqui, para ser breve no assunto aqui, é sobre Cebolinha. Há um comentário que Cebolinha ele vai para o Cruzeiro, fica. Falei esses dias que ele reclamou que ele teve pouca minutagem no Flamengo agora em 2025. Mas não é culpa do Flamengo que ele teve minutagem, ele teve as contusões, uma delas foi até grave, ficou meses fora do campo. Mas dentro do campo dele, quando ele chegou ao Flamengo, ele nunca fez um jogo que as pessoas falassem, pô, cara, Cebolinha foi o melhor do jogo, Cebolinha arrebentou. Não foi, Cebolinha nunca foi. Aqui no Flamengo ele entrou numa situação aí há pouco tempo aí de extracampo, né? Uma coisa chata, não gosto de jogador extracampo. O jogador para mim tem que estar focado dentro das 4 linhas ali, dentro do clube ali, daquilo que o clube paga e daquilo que ele tem que apresentar ao clube. E o Cebolinha não foi assim, então ele não pode reclamar. Ele tem uma consulta do Cruzeiro aí acerca da contratação dele, porque o Tite, na Copa América aí, que ele venceu com o Brasil aí, uns anos atrás, ele foi o responsável pelaquela Copa América. Jogou muito na Copa América, né, dá crédito a ele, jogou muito na Copa América lá. Mas ele nunca foi o Cebolinha do Grêmio e da Seleção Brasileira no Flamengo. Não foi. Então hoje, nada mais nada menos que é um jogador, se o Flamengo quiser abrir mão, se trouxer outro no mesmo nível dele, ou melhor do que ele, vai ser melhor para o Flamengo, mas é banco. Ah, pode virar titular? Pode, disputando com o Samuelino, pode virar titular. Mas o Flamengo eu acho que precisa de mais um pouquinho. O Flamengo tem que ter mais uns dois na frente ali, de centroavante, que jogue de lado, seja o que for. Mas, cara, que perturbe, cara, esse negócio. Porque hoje futebol, e para quem é da antiga vai lembrar, vai entender o que eu estou falando. Antigamente nós tínhamos jogadores que partiam para cima. A marcação apresentava, o cara passava pela marcação. Teve um gênio no futebol, um gênio chamado Zico. Vai lá, pega o vídeo do cara para você ver o que o cara fazia. Então, esse tipo de jogador hoje não tem mais no Brasil. Não tem mais. Até o Neymar pega na bola, às vezes tenta uma, duas jogadas individuais e acabou. Né? Não tem mais. Por quê? Porque o sistema de marcação, o tático hoje está vencendo. O tático hoje vence o técnico. Há muita marcação, muita coisa assim e tudo. Né? Então fica muito difícil hoje o Samuelino, o Cebolinha, esses caras evoluírem mais do que eles têm. Não vão. A marcação hoje é diferente, mas tem que ter jogadores sim que perturbam. Então os dois perturbam, tem que ter um esquema tático que beneficie os dois ficar no mano a mano, já falei isso aqui, tem que ser assim, tá? Então, o Cebolinha se vai para o Cruzeiro, se não vai, não sei. Mas se for, não vai fazer falta o Flamengo. O Flamengo tem peça, o Flamengo tem que contratar jogadores até melhor do que o Cebolinha. O presidente já falou ontem que ele vai pegar, vai priorizar o investimento em mais jogadores de categoria de peso para o Flamengo, de preferência idade abaixo do que hoje a média de idade do Flamengo. E uma coisa interessante para finalizar aqui, o nosso presidente ontem também, ele deu uma espetadinha nos clubes aí, que é uma administração financeira, mas o Flamengo já passou por isso, o Flamengo já teve cada gestão aí, tem um pessoal mais novo aí que vai para o Maracanã, pula e vibra, né? Aquela coisa tudinho linda, a torcida do Flamengo é fantástica. Eu falo aqui em casa que a torcida do Flamengo é sensacional, cara, é fora de série, né? A nação rubro-negra é demais. Então, esse pessoal aí não viram certas coisas que eu já vi. Eu já vi diretoria do Flamengo bagunçada. Cara, o torcedor do Flamengo tem que agradecer um cara, pode falar quem quiser dele. É o Eduardo Bandeira de Mello. Foi o cara que mudou o nível do Flamengo para hoje. Se o Flamengo tem o nome que ele tem no cenário mundial, agradeça ao Zico. Mas se ele é o Flamengo hoje, de um futebol assim que enche os olhos de todo mundo, administração e tudo, agradeço ao Eduardo Bandeira de Mello, que trouxe o Flamengo a ser o que o Flamengo é hoje. E o BAP, até mesmo o Landim, mas o BAP pela administração que ele faz. E ontem ele soltou uma frase muito bonita, né, que o Flamengo não tem projeto nunca de ser uma SAF. Então SAF é para quem quiser,
SAF para o Flamengo não, o Flamengo soube se organizar. E eu não quero falar que todos os times vão virar SAF, mas tem que sacrificar. Né? Vão ter que sacrificar. Isso já é uma parte financeira dos clubes, já é com eles, eu não posso pegar e participar de lá. Mas esse é o meu comentário de hoje sobre futebol, tá? Muito obrigado. Você que não está inscrito, se inscreve no canal, sabe? Deixa o seu likezinho aí. E o mais importante, faz o teu comentário e coloca da qual cidade do Brasil você está fazendo o teu comentário para eu pegar e te responder, ler aqui e pegar e me alegrar com você, com a tua presença aqui, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o finalzinho aqui. Um abraço rubro-negro, tá? Para a nação rubro-negra, um abração. E fica comigo aí, tá? Amanhã eu tô postando mais vídeo e vamos para cima, tá? Fala aí, flamenguista, tá ok?